Meus irmãos, por favor, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria. Assim como estamos de pé, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Enquanto os irmãos vão encontrando, quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Pastor, obrigado pela confiança, pela oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros, irmãos que aqui estão. É uma alegria, irmãos. Eu nunca tive aqui nos Estados Unidos, na Flórida, né? Mas eu tinha saudade desse lugar, viu, irmão? Igual do céu. Falei, meu Deus, já tinha saudade antes de chegar aqui. Que coisa linda esse lugar, né? Eu saí do frio da Dinamarca e esse calor aqui é extraordinário, irmãos, né? E que bênção de Deus. Os irmãos estão aqui bem no quentinho, enquanto eu estou no frio lá. Algumas vezes eu estou pregando, disse um pastor aqui, que congela até a cabeça da gente, para de frio lá, né? Mas louvo a Deus, porque Deus tem feito coisas extraordinárias também na Dinamarca. E é uma missão muito desafiadora, a Dinamarca, irmãos, porque a Escandinávia foi os países da onde saíram Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então a gente está ali e a gente se sente tão pequeno, né? E é de verdade pequeno, né? Mas eu sei que o nosso Deus é grande e Ele vai fazer coisas extraordinárias na Dinamarca, na Suécia, na Noruega, agora através do nosso pastor aqui do Ministério do Belém, aqui da Flórida. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Os irmãos encontraram o texto, irmãos? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Por favor, sente-se. Glória a Jesus. Eu gostaria também, irmãos, de fazer uma outra leitura no livro de Daniel, no capítulo de número 2. É difícil falar espanhol, irmãos, né? Lá nós temos uns irmãos colombianos da Nicarágua, outros da Venezuela. E algumas vezes eu tento falar espanhol, né? E aí eu começo muito bem, irmãos. Mas depois eles falam, rapaz, é melhor falar português, porque nem os brasileiros estão entendendo, nem os espanhol. Daqui a pouco eu falo Coca-Cola, sorvete de pêssego. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então eu vou falar português aqui com os irmãos. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, irmãos. Profeta Daniel, eu quero usar esses textos para falar com os irmãos nesse tempo que nós temos sobre o desafio do missionário neste tempo. Daniel diz assim: mas nós, nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. 45. Da maneira como viste, que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o barro e a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Glória a Deus. Queridos, eu fiquei pensando no que poderia falar aqui esta manhã, e o Senhor me levou a esses textos. Eu digo aos irmãos, não são textos fáceis porque são escatológicos, mas esses textos são textos que nos faz entender um pouco dos grandes desafios que nós temos hoje, que vêm do ontem e que será destruído no futuro. Então é importante observarmos que o profeta Daniel é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. E quando Deus
revela os segredos a Daniel, Daniel está na Babilônia. Daniel era contemporâneo de alguns profetas maiores, como Jeremias. Ezequiel profetiza junto ao rio Quebar, e Daniel já dentro da Babilônia, escolhido para servir ali com Nabucodonosor. E Deus revela muitos segredos incríveis. Mas do capítulo 2, nós temos uma ligação direta, tanto com o capítulo 7, como também com o capítulo 9. No capítulo 2, Daniel interpreta a visão da estátua de Nabucodonosor, que fala dos impérios, que fala da civilização que temos hoje e a cooperação desses impérios que colaboraram para esse sistema do mundo que aqui existe hoje. Mas também tem uma ligação direta com o 7, que fala de 4 animais. Esses 4 animais, eles vão falar também dos impérios, e o último dos impérios, que é o império do anticristo. E no capítulo 9 vai falar das 70 semanas de Daniel, que é por ali que a gente consegue entender que na grande tribulação haverá um período de 7 anos. Mas o que isso tem a ver com os desafios missionários? Isso tem muito a ver, porque tudo que vivemos hoje vivemos um mundo cheio de relativismo moral, cheio de um pragmatismo, onde as pessoas acreditam que fazer o resultado é que vale a pena, e passa por cima de princípios. Mas nós que somos a igreja de Jesus, nós sabemos de uma coisa: o Espírito Santo está em nós, e ele ainda resiste todas essas coisas, até que do meio seja tirado. Então o mundo estará em trevas. Enquanto a igreja estiver aqui, irmãos, nós temos um grande desafio, e esse desafio é missionário. A presença da igreja, ela incomoda, de certa forma, esse progressismo, essa situação que o mundo vem vivendo. A igreja de Jesus é o ponto central que ainda resiste todas essas coisas. Eu fiquei pensando porque lá na Dinamarca, algumas igrejas aderiram a essas ideias. E, irmãos, se nós não estivermos com a nossa cabeça na palavra de Deus, não estivermos envolvidos com a palavra de Deus, nós também vamos ceder. Mas se a gente estiver envolvido com a palavra de Deus, nós seremos essa resistência. Eu fiquei pensando porque lá é aprovado o aborto. É normal o aborto. E quando se fala do aborto, é algo que eles falam com naturalidade. Eles falam como algo que porque por muitos anos se passaram, então até as igrejas concordam com isso, o sistema concorda com isso, o país concorda com isso. Eu fiquei pensando, por que isso aconteceu? Porque, de fato, houve um processo onde a igreja começou a colocar a cabeça nessas coisas. E se colocarmos a nossa cabeça, irmãos, em tudo isso, vai chegar um tempo que os nossos pensamentos começam a mudar. Mas em nome de Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que nesse período, e essa visão ela é profunda e interessante, porque o primeiro reino, e nessa visão a cabeça da estátua, ela é o reino da Babilônia. Esse reino da Babilônia, em 607 e 539 a.C., durou aproximadamente 68 anos. E lá no capítulo 7, é o leão com asas de águia, quer dizer, é um reino que cresceu muito rápido. Nabucodonosor, irmãos, ele fez algo tão esplêndido naquela Babilônia. O muro suspenso, que é as 7 maravilhas do mundo antigo, era algo extraordinário. Lá dentro, alguns dizem que quando os judeus foram para o cativeiro, quando terminou o cativeiro depois dos 70 anos, alguns dos judeus não quiseram mais voltar porque ficaram muito felizes com o que tinha dentro da Babilônia. E aí, irmãos, a Babilônia, ela cooperou para que esse sistema do mundo que existe hoje tivesse tudo aí fora. E aí a gente vai observar aqui um pouco disso, porque olhando essa contribuição que a Babilônia fez, né? Porque a Babilônia já não existe mais, mas a sua contribuição continua. A estátua ainda está de pé, mas vai chegar um momento que ela será derrubada. Aleluia. Vai chegar um momento que ela vai ser derrubada. Agora, preste bem atenção, porque este reino ele cresce, mas depois viria um outro reino,
E este reino, já estou indo direto para a interpretação, porque os irmãos já conhecem bem, não precisamos aqui contextualizar e fazer assim, que os irmãos já sabem do que nós estamos tratando. E o próximo reino, irmãos, foram os persas. E os persas, eles tiveram por 208 anos. E ali no capítulo 7, ele é o urso que tem 3 costelas na boca. E ali fala dos persas, junto com os medos, né, os medos e persas, eles conseguiram vencer a Babilônia, conseguiram vencer a Líbia e o Egito. Essas eram as 3 costelas que estavam diante do urso, muito violento, né? E esta cooperação que os medos persas tiveram, eles fizeram uma cooperação interessante, como também a Babilônia. Os irmãos sabem que a Babilônia, irmãos, ela cooperou para o desenvolvimento da astronomia, da arquitetura, do direito, né? Porque existe o Código de Hammurabi, e isso foi criado pelos babilônicos. Então, de uma certa forma, cooperou para a existência deste mundo. E os medos persas também tiveram uma cooperação, principalmente no aspecto das moedas internacionais, né? Eles fizeram essa cooperação para esse sistema. A cultura, a religião persa influenciou muito. Agora nós vamos para o terceiro reino, que é o grego, né? Com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande venceu os persas em 331 e foi até 168 a.C., durando 163. Claro, Alexandre o Grande morreu rápido, mas 4 imperadores seguiram, e os irmãos conhecem bem a história. E quando eles seguiram ali, irmãos, e esse aqui foi o império que colaborou muito para esse sistema, eles trabalharam muito com a arte, com a filosofia, com a democracia, com os Jogos Olímpicos, com pinturas, esculturas, teatros. Os gregos tiveram uma cooperação incrível. E eles, nesse processo de transição dos gregos para os romanos, os irmãos sabem que houve esse período em que os romanos aderiram tudo, né? E eles usam uma expressão de Roma, um dito que diz: o vencido venceu e o seu vencedor. Porque Roma, quando eles vencem a Grécia, eles aderem todo o sistema grego, inclusive a língua grega, né? E aí, meus queridos irmãos, a gente pode observar que mesmo que os impérios acabaram, como a Babilônia, mas eles continuam. Você vai ver Pedro falando lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Ele diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Então ele usava isso. E no livro do Apocalipse também está cheio falando sobre a grande Babilônia. Sai do meio dela, povo meu. Então, irmãos, todo esse sistema, né? E cada uma delas, como a Grécia, em Daniel capítulo 7, versículo do número 4, fala do leopardo com 4 asas. Já não é um leão com 2 asas, são um leopardo. E aqui vai falar, irmãos, da velocidade que Alexandre o Grande o conquistou, né? Como foi esse império grego. E depois veio Roma, né? E os irmãos sabem bem, e até que parou-se os tempos e voltará nos pés da estátua. Um outro detalhe é que os metais, eles vão perdendo. Veja, a cabeça é de ouro, certo? Os peitos de prata, né? O ventre de bronze, e depois ferro, e no último império, que é ao pé, é ferro e barro. Então você vai vendo que vai se degradando esse império, né? Mas o texto bíblico diz, Daniel diz: eu também vi uma pedra, aleluia, sair sem auxílio de mãos. Aqui que, glória a Deus por isso. Por quê? Porque esta pedra sai para destruir, irmãos, este império, essas ideias filosóficas, tudo isso que nós conhecemos como mundo, aonde João diz: não ameis o mundo, e nem no que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Que mundo é esse? Esse mundo sistêmico, que luta contra nós todos os dias. Mas vai chegar um momento que Jesus Cristo voltará e acertará o
pé dessa estátua e todos esses reinos cairão, irmãos, e um novo tempo se inicia para a glória de Deus. Aleluias! E aí, a Bíblia vai dizer que a pedra sai sem auxílio de mão e ela não bate na cabeça da estátua. Ela não bate no peito da estátua, ela não bate no ventre, ela não bate nas pernas, ela bate diretamente no pé da estátua. Por que ela bate no pé da estátua? Porque é um reino existente. E quando ela bate nesse reino, que durará 7 anos, diz o texto bíblico que vai caindo de lá de cima, irmãos, e a sua queda é grande. E aí, a partir daí, vem surgindo. Mas só mostrando aos irmãos, porque este reino que vem surgindo, que durará um espaço pequeno em relação aos outros reinos, porque o reino do anticristo vai durar 7 anos. Os irmãos sabem disso. 7 anos. E este reino, irmãos, é um reino que mistura esta força com o barro. E o anticristo na Bíblia, ele é chamado de homem violento em Isaías 16:4. Ele é chamado de homem do pecado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ele é o príncipe que há de vir em Daniel capítulo 9, versículo 26. Ele é o rei do norte em Daniel 11:40. Ele é o angustiador em Isaías 51:13. Ele é o filho da perdição em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ele é o iníquo em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Ele é o mentiroso em 1 João capítulo 2, versículo 18. Ele é o enganador em 2 João versículo 7. Ele é o anticristo, chamado por João em 1 João 2:18. Ele é a besta que sobe do mar. Apocalipse 13:1, ele é o rei feroz de cara. Daniel 8:23, a ponta pequena em Daniel 7:8, e ele também terá um próprio nome, como diz João 5:43. Olhando para tudo isso, nós vamos ver esse cenário que vai se instalar. E contextualizando os irmãos deste evento, e aqui que eu glorifico a Deus, porque veja só o que vai acontecer, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje vivendo esta luta, nós estamos vendo o cenário mundial mudar, nós estamos vendo as coisas parecem entrar em um caminho estranho, e tudo isso nos assusta, e tudo isso a gente olha com muita desconfiança. A gente vê, acabamos de sair de uma pandemia, a gente acaba de ver agora uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que não se acaba. A gente começa a ver os acontecimentos do mundo e essa ação por causa do mundo globalizado. E a gente começa a perceber, irmãos, que a volta de Jesus para buscar a sua igreja está muito próxima. A volta de Jesus para buscar a sua igreja está bem próxima. A gente sabe que o arrebatamento, para alguns que não sabem, o arrebatamento ele não tem sinais, porque nós cremos na doutrina da iminência, porque o arrebatamento não tem sinal, ele será como um rapto. Quando Jesus vir nos ares, ele vem buscar a sua igreja. E quando ele vem buscar a sua igreja, diz o texto bíblico, e aqui eu glorifico que ele diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras do arrebatamento que consola o coração da igreja, dos obreiros. Saiba de uma coisa, o nosso Jesus está voltando, e daqui a pouco nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, para esta reunião que acontecerá na glória no céu. Meus irmãos, nós temos que lutar contra o materialismo desta estátua, aonde as pessoas se apegam com bens materiais pela insegurança. Jesus diz: procure o tesouro do homem e você vai descobrir aonde está o coração dele. Mas eu sei que o nosso coração está em Jesus, e ele é o nosso tesouro. E por isso, meus irmãos, ainda a mensagem do arrebatamento alegra o nosso coração, consola o nosso coração, porque Jesus Cristo está voltando.
Aleluias, aleluias. E quando ele vir, meus irmãos, aleluia, porque esta é a verdadeira esperança da igreja. Esta é a verdadeira esperança da igreja. Aleluias. E eu glorifico a Deus, eu contei isso uma certa feita para os irmãos. Eu tive uma experiência na Dinamarca que foi a maior de todas as experiências que eu já tive na minha vida. Posso ter outras maiores ainda, mas até o presente momento foi essa maior. Eu ganhei um dinamarquês para Jesus, irmãos. Esse dinamarquês, um senhor de idade, já de 70 e poucos, quase 80 anos, e ele passou por um momento muito difícil na vida. A sua filha se enforcou, ele sofreu naufrágio. Eu estava sentado na mesa, irmãos, e muitas vezes eu entro na igreja de Jesus, eu sou tão novo, e essa missão tão grande, como é que eu vou fazer isso? E eu, irmãos, sentado naquela mesa e pensando, e eu comecei a falar com aquele senhor em inglês, um pouquinho de inglês que a gente fala, e eu comecei a tentar usar argumentos teológicos, porque ele era um ateu. E ele começou a falar, por quê? Deus não existe. Se Deus existisse, por que isso aconteceu comigo? Eu comecei a tentar provar por termos teológicos e usar todas as expressões. Mas, irmãos, eu sei que os irmãos são todos missionários. Você sabe que existe um momento certo, parece que abre uma lacuna no mundo espiritual, que quando você fala algo, algo desce e entra no coração. É esse tempo que a gente precisa entender a hora certa, irmão, de falar. E eu comecei a falar e falar e falar. Eu senti o Espírito falando dentro de mim e disse, pare. Só diga para ele que eu amo ele. E eu disse em dinamarquês, eu disse, Uli, Isus Ierskadai. Os irmãos não entenderam, mas isso aí é Jesus te ama, tá, irmãos? Em dinamarquês. E quando eu disse isso para ele, ele começou a chorar, irmãos. Um efeito extraordinário. Eu disse, meu Deus, eu não consegui nem convencer ele. Eu só disse para ele que Jesus ama ele, irmãos. E quando eu disse isso para ele, a lágrima dele, ele olhava para mim, ele não conseguia parar, a lágrima dele caía, irmãos, na mesa. E quando eu levantei para dar um abraço, o Espírito Santo me disse, não, fica sentado. Porque eu estou produzindo nele uma tristeza, e essa tristeza está produzindo a salvação. Daqui a pouco você levanta, e ele começou a dizer, eu não sei como é que eu saio disso, eu não sei o que eu fiz da minha vida, eu preciso de um Salvador. Aí Jesus, agora você entra. Eu disse, Jesus, salva a tua alma. Aleluias! Jesus diz, não console ele, espere o tempo certo, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, aleluia. A salvação, irmãos, esse é o verdadeiro arrependimento. E ele aceitou Jesus ali, e eu disse, rapaz, vamos fazer uma oração, a gente orou juntos. Irmãos, pensa numa benção. Irmão Uli, irmãos, vinha na igreja, todos os cultos, sentava, ouvia, e a gente fazia as traduções para ele. Só que ele descobriu que ele estava com câncer. E esse câncer, irmãos, começou a tomar todo o corpo dele. Mas a fé dele foi incrível, irmãos, porque toda vez que eu dava uma oportunidade para ele, ele tomava o microfone e dizia assim, irmãos, eu fui no médico, o médico disse que eu estou bem, mas eu já sei que eu estou curado. Só que dava uma semana, ele caía de novo. Ele caía de novo. E aí, meus queridos irmãos, mas ele vinha de novo e falava. Só que chegou um tempo que lá tem um lugar que, quando chega na fase pior da doença, vai para esse lugar, que é um lugar ali os últimos tempos da pessoa, né? Aí ele me ligou e disse, olha, pastor, eu estou indo para lá, mas eu sei que Jesus vai me tirar de lá. Ele foi assim, irmãos, morreu com muita fé no coração, que ele morreu. E aí, eu acompanhei ele junto com a minha esposa, irmãos, todo o tempo. Chegou um tempo que a enfermeira disse para ele, olha, agora você precisa decidir qual que é o último desejo seu. E lá é um negócio muito estranho, que o cara planeja até o velório dele. Foi coisa horrível isso aí, né? Como é que você quer o seu caixão? O que você quer isso aqui? Falei, meu Deus, que assunto é esse, né? Horrível. E aí, meus irmãos, ele falou assim, eu quero tomar a última Santa Ceia na igreja. A mulher disse, não é possível isso, porque você está muito fraco. Você não consegue. Só que a igreja era perto do hospital. Ele disse, não, mas eu quero isso. Então nós vamos tentar. Pegou ele na cadeira de roda e levou. E no culto de Santa Ceia, irmãos,
A hora que ele entrou no culto, a igreja ficou de pé, os irmãos sentiram a presença de Deus. O Senhor falou comigo, esse é o último culto que ele vai estar aqui com você na igreja. Quando ele entrou, nós ministramos a ceia rápido, ele teve que sair. E o irmão Uli foi passando o processo, irmãos, chegando no fim. E eu me lembro que, visitando ele todos os dias, aí teve um dia que eu fiquei resolvendo as coisas, mas o Espírito Santo falou, vai visitá-lo. E eu não fui visitá-lo. E aí a irmã me liga e diz assim, olha, pastor, ele já partiu, né? E eu fiquei muito triste. Não porque ele partiu, porque estava salvo. Mas eu fiquei triste porque eu não entendi a voz de Deus no meu coração. Eu falei, o Senhor falou comigo e eu não entendi. Que isso, Senhor? E eu entrei no carro para ir para o hospital. Eu disse, Senhor, me dá uma oportunidade para falar com ele, Senhor. Eu quero falar a última vez com ele. E aí eu fui assim, com aquela coisa no coração, bem incomodado. Quando nós entramos dentro do quarto do hospital, o irmão Uli voltou, irmãos. Eu segurei na mão dele, ele disse assim, pastor, a paz do Senhor. Bem fraquinho, ele disse, o céu é real, pastor. Allah, machore andarabai. Ele disse, o céu é real, pastor. Eu olhei para ele assim, eu disse, o que aconteceu, irmão? Ele fica calmo, fica calmo. Ele disse, pastor, 2 anjos me levando para um lugar tão lindo. E quando eu estava chegando lá, eu não queria voltar, pastor. E os anjos disseram assim, volte, porque ainda você precisa falar a última vez com o meu servo lá na terra. Aleluia. Então, pastor, eu estou aqui, mas diga para todos os irmãos da igreja, irmãos. Aí eu chamei os irmãos, disse, irmão, vem tudo para cá, irmãos. E ele começava a olhar para os irmãos e assim, irmãos, tudo que se prega na igreja é verdade. Jesus Cristo, céu, fica firme, aleluia, aleluia. Aí, irmãos, ele disse para mim assim, olha assim, pastor, até logo. Aleluia, até logo, porque o Senhor me ensinou que no dia do arrebatamento eu vou ressuscitar, aleluia, e nós vamos se encontrar nos ares, aleluia. Aleluia, não tem coisa melhor, irmãos, do que isso. Aleluia. Muitas vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, mas Deus quer que você ganhe só o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai ganhar o resto, irmãos. Aleluia, muitas vezes nós ficamos até pressionados com os resultados que queremos ter na obra de Deus, mas o valor de uma alma para Deus, oh, aleluia, aleluia, o seu trabalho não é vão no Senhor, diz a Bíblia, o seu trabalho tem uma recompensa, aleluia. Quando Jesus voltar, a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares, diz o texto bíblico, aleluia. Ele diz assim, eu cedo venho e comigo trago os galardões. O tribunal de Cristo vai se instaurar nos ares, onde o Senhor vai galardoar o nosso trabalho. Meu Deus, que coisa linda. Enquanto isso, o reino do anticristo vai estar tomando o seu ápice, irmãos, vai estar chegando no topo, e a igreja não estará mais aqui. Aleluia. A Bíblia diz que o anticristo não consegue se revelar, porque ainda há um que resiste, o Espírito Santo na igreja. Ele quer fazer as coisas, mas a igreja ainda resiste, orando, buscando a Deus. Mas quando a luz ser tirada da terra, então um tempo de trevas vai habitar nessa terra, mas a igreja não estará aqui, irmãos. Algumas pessoas agora estão acreditando que a igreja vai passar pela grande tribulação. E aí, irmãos, isso é uma loucura. A gente sempre aprendeu que Jesus vem buscar a igreja, tira a igreja desse cenário horrível que vai acontecer. Não se iluda com alguns que dizem isso, querendo conectar as trombetas, nada disso. A gente aprendeu assim, irmãos. As 70 semanas de Daniel foi determinada sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Nada tem a ver com a igreja. Esse período que nós estamos é o tempo dos gentios, é hora de você pregar o evangelho. Mas as 70 semanas, elas voltam a ser contadas na grande tribulação, aonde a igreja será tirada do cenário, como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Nós estaremos entrando no céu de glória, aleluias, e naquele lugar, irmão, será algo extraordinário.
A gente vai rever os irmãos que partiram para a eternidade. Aleluia. A gente vai estar como igreja reunida, em todos os idiomas. Nós vamos entrar naquele céu de glória, irmãos. Agora imagina como vai ser aquele dia glorioso. Quando você consegue imaginar o céu, te dá energia para continuar, irmãos. Quando você consegue imaginar, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. E aí a igreja vai entrar nesses quartos do céu, aonde a igreja estará ali na ceia do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? Coisa maravilhosa é isso. E esse período tribulacional será terrível. Mas a Bíblia diz que, acabando esse período de 7 anos, o texto vai dizer em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11 a 21, diz assim, e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Eita, coisa boa, irmão. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha que coisa linda. E seguiam-no, o quê? Veja aí no seu texto, irmãos, com a Bíblia aberta. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus! Agora imagina a igreja, irmãos, naquela comemoração linda no céu. A Bíblia diz que virá gente do Ocidente, do Oriente, vai sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos no céu. A mãe de João, ela pede a Jesus, deixa o meu filho sentar à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino. Ele diz, olha, do cálice que eu bebi vocês podem, do batismo, mas isso só meu Pai que está no céu que pode conceder esse privilégio. Mas vai ter esse privilégio, irmãos, no céu, aquela mesa linda, aquele momento glorioso, onde a igreja estará com o seu Cristo, aleluias. E será um momento triunfante até o momento, irmãos. E você vai ver no Apocalipse, é anjo saindo e derramando taças, trombetas e tudo que os irmãos já sabem. Mas chega um momento que o texto bíblico vai dizer que os judeus vão ficar oprimidos por este anticristo. Ele vai do Mar Grande até o templo. Fala as tendas palacianas, como diz no livro do profeta Daniel. O anticristo vai entrar meu Deus, vai entrar Ixi, agora que eu esqueci a entrada do anticristo, mas ele vai estar entre a Judéia. Toda a Judéia vai estar, os palácios, o exército do anticristo. E o anticristo, irmãos, ele vai oprimir a Israel. Ele vai começar a oprimir a Israel, quase matar todos. Até que Israel começa a gritar, assim como no Egito, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. O clamor do povo de Israel vai entrar dentro do céu. E Jesus vai dizer, agora chegou a hora de eu voltar para ajudar a Israel. E o Senhor volta no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, irmãos, fende-se em dois. E quando ele volta para a guerra do Armagedon. Enquanto Jesus está guerreando, e a Bíblia diz que com o sopro da sua boca é a pedra que sai. Amém, irmãos? A pedra que sai e dá no pé da estátua. E quando essa pedra dá no pé da estátua, a Bíblia diz, com o sopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda, aniquilará o anticristo.
Enquanto esta batalha terrível estará acontecendo, ainda seguindo no versículo 17, viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E eu vi a besta, o rei da terra e o seu exército reunido para fazer guerra àqueles que estavam assentados sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta diante dela. Fizeram os sinais com que enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais mortos foram mortos com espadas que saiu da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Mas quando Jesus está aqui guerreando para vencer, os judeus vão olhar e ver as marcas da mão de Jesus. Jesus disse que esse dia eles lamentarão demais. E ali será a restauração do povo de Israel. E um novo tempo, que é o tempo do milênio. E aqui, irmãos, que a gente tem que entender, porque a estátua vai ser destruída. Então não é comunismo, não é socialismo, não é esses sistemas. Tem uns que é menos pior do que o outro, mas nós teremos um sistema perfeito, um reino perfeito. A chegada de Jesus vai implantar algo perfeito, e este algo perfeito será lá de Jerusalém. Claro que nem todo mundo vai gostar. Lá no milênio diz que as nações que não subirem a Jerusalém para adorar a Jesus, não descerá chuva sobre aquela nação. Então haverá o livre-arbítrio. Então há nações que não vão, irmãos, não vão resistir. E Satanás será preso nesse período. Mas a igreja estará reinando com Cristo neste período glorioso e maravilhoso. E nós esperamos ansiosamente este reino que está vindo de forma visível, irmãos, né? O reino já está aqui, é porque nós somos súditos do reino. Nós estamos alistando pessoas para este reino. É chegado o reino de Deus. Venham, se aproximam, aceitem o convite, aleluia, para escapar deste grande dia. E é isso, irmãos, esse é o tempo que nós vivemos. E esse é o grande desafio que a igreja enfrenta, porque a igreja é a resistência, a igreja é o que resiste à ação total do anticristo. Ele não poderá fazer nada a mais enquanto a igreja estiver aqui. Tem muita gente que está muito preocupada, a gente também fica muito preocupado, irmão, mas a gente sabe de uma coisa: a igreja, ela está firme, irmãos, e ninguém toca nela, ninguém mexe nela. Ela é de Jesus, ela é a noiva do Cordeiro. Jesus comprou ela com o sangue. Ninguém consegue, não é comunismo, não é socialismo, não é outro sistema que vai tentar destruir a igreja. Quanto mais aprisiona, mais ela cresce. Ninguém aqui, irmãos, terá medo, porque se um dia nós precisarmos ser presos pelo evangelho, entenda uma coisa, disse Pedro: este sofrimento é aquele que tem galardão, é aquele que vale a pena, é aquele, irmãos, que vale a pena, aleluia. E a igreja, ainda que sofra, aleluia, mas o Senhor vai tirar a igreja. A gente vê o cenário se preparando. A gente vê a situação. Em Tessalonicenses, você vai perceber 2 manifestações do anticristo e uma revelação. Observem esse texto que eu acabei de ler. Não dá tempo da gente analisar ele, mas eu peço, irmãos, depois que vê isso. Há 2 manifestações, porque o anticristo nasce. O anticristo, ele dá uma segunda manifestação. Porque ele é uma cópia de Cristo. Jesus apareceu 3 vezes, ele nasceu. Com 12 anos ele foi apresentado, apareceu novamente, o escrito, e depois com 30 anos ele se revelou. O anticristo é igual. Ele se manifesta a primeira vez por causa da apostasia. Ele nasce na apostasia. Ele nasce nesse período terrível. Ele tem a segunda manifestação, mas a revelação dele está detida pela igreja. Que o Espírito Santo está na igreja. Alguns dizem assim, mas aqui está falando diretamente só do Espírito Santo, não da igreja. Não, aqui está falando do Espírito Santo na igreja. Porque o Espírito Santo, irmãos, alguns acham que ele sai da terra.
Mas não. Ele sai da operação que ele fazia, mas ele continua operando nas duas testemunhas, nos 144 mil. Ele continua operando no período tribulacional. Só que ele parece que volta a operar como no Antigo Testamento. Mas ele continua operando porque o Espírito Santo é onipresente, irmãos. Né? Então é muito importante os irmãos terem isso em mente. Então qual é a resistência? Quem o Espírito Santo tem usado para resistir todos esses tipos de movimentos que a gente tem visto hoje? Todos esses desafios que a gente enfrenta, irmãos. A gente está em países, que nem nós estamos ali na Europa, alguns países que já passaram por essa fase, essa luta que está acontecendo aí, a gente vê o desastre que aconteceu, irmãos. O desastre que aconteceu. Porque o país ele cresce, pode ser que o país está bem financeiramente, esse não é o problema. O problema é a moral, irmãos. É relativar, é o relativismo moral, é chamar o bem de mal e o mal de bem, irmãos. É tudo isso que tem acontecido no nosso tempo. Mas nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, porque a palavra de Deus, ela nos diz o que é, irmãos. Esta é a palavra que mede tudo isso que nós estamos vivendo. E nós sabemos, haja vista que alguns têm surgido por aí, dizendo tanta coisa, apoiando tanta coisa, mas a igreja é conservadora, a igreja continua na mesma situação, entendendo que muda o mundo orando, buscando ao Senhor, jejuando, aleluia, aleluia. Deus faz isso, irmãos. Então, nós sabemos que esse tempo vai acontecer. Quero pedir ao pastor a oportunidade de orar com os irmãos. Posso, pastor? Meus irmãos, com a permissão do pastor, vamos colocar de pé, fazer uma oração? Aleluia. A gente não pode perder a nossa essência. Eu ouvi um estudo do nosso pastor, e eu mandei uma mensagem para ele, porque aquilo mudou a minha vida, né? Um estudo sobre vida devocional. Na correria da vida, a gente acaba virando muito religioso, né? E a gente acaba esquecendo alguns princípios e valores que não podem esquecer. E a vida devocional, o pastor começou a falar sobre aquilo, e passando uns processos difíceis, irmãos. E na vida devocional, eu disse assim, Jesus, é aqui que o Senhor transforma os nossos corações. É nesse lugar que nós temos que estar, irmão. Estar aqui na frente dos irmãos é uma bênção. Mas estar na presença de Deus é melhor ainda. É lá que a gente cresce. E eu propus à igreja naqueles devocionais, eu disse para os irmãos lá na Dinamarca, irmãos, e eu passei um processo difícil, porque, irmãos, o pastor estava pregando aqui, traição, que mais? Tudo isso que os irmãos já passaram, os irmãos muito experientes, viu isso, e sabe como dói, você faz muito pela pessoa, você ajuda, e você, não é que você quer nada em troca, você só não quer uma pancada, você não quer só apanhar, né? Mas as pessoas que você ajudou mordem a sua própria mão. Você fala, meu Deus, a mão que te abençoou. E aí você acaba ficando triste. E você fica dizendo, Senhor, mas por quê? Tem hora que você vem fala, Senhor, não deixa entrar um sentimento de vingança no coração, né? Você fala, Senhor, por que não mata uma pessoa dessa? Aí eu falo, mas não é isso. Eu sei que João viu isso também quando ele foi evangelizar e o povo não queria aceitar. Ele disse, eu manda fogo, mata tudo isso aí, mas eu não vim para fazer isso. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente se envolve tanto com o sentimento de Deus, e quando a gente está na obra de Deus, o sentimento de Deus entra em nós, e isso aí foi uma coisa forte. Muitas vezes você fica triste, do nada, uma tristeza entra no seu coração, e aquela tristeza é uma tristeza de Deus. Você fala, mas Senhor, eu não tenho nada a ver com a vida daquela pessoa, o que eu tenho a ver? Eu queria viver a minha vida, mas você não consegue mais, porque o sentimento de Deus está em você. E se não tomar cuidado, você começa a se envolver tanto nesse sentido, que aí você diz, Senhor, por que então que o Senhor não faz isso, não faz aquilo? Aí na vida devocional, o Senhor, e eu passando um processo, uma irmã com depressão, o outro com um problema sério no casamento, eu falei, e são problemas que você não consegue resolver. Não adianta você dar um conselho, não é o conselho que vai resolver. Você fala, mas Senhor, como é que resolve isso aí? Aí Deus vai te levar para a oração. Nesse dia Deus falou assim para mim, pastor, não peça que eu afaste os inimigos de perto de você, porque os inimigos são únicos que têm a capacidade de te atrair para o propósito. Judas Iscariotes entregou Jesus ao propósito. Algumas vezes você passa por uma luta lá, aí você vai para a oração, aí na oração você fala, mas Senhor, eu precisava passar por tudo isso para chegar aqui,
de coração aberto e entender. E aí, irmãos, Deus começou a agir. Eu disse, irmãos, vamos fazer a vida devocional, vamos fazer aqui, virar o hábito, vamos fazer hábito. E o hábito, ele vem com 45 dias, então vamos fazer uma supervisão aqui de vida devocional. Vamos fechar todo mundo junto, vamos orar e vamos se encontrar daqui 45 dias de novo, vamos ver como é que está a sua vida devocional. Mas continua, faz. Aí nós passamos pelos processos. E eu fiquei feliz, irmãos, porque mudou o culto. Porque as pessoas, quando elas oram em casa, o culto é outro culto, irmão. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Eu comecei a pregar e eu começava a chorar na hora da pregação. Eu disse, mas Senhor, eu não queria, eu tentando me conter, as lágrimas desciam, porque a presença de Deus começa a te envolver, porque o culto seu não começa aqui, começa lá. E quando você vem com o coração aquecido, o fogo pega aqui, irmãos. Aleluia. Eu quero orar junto com os irmãos, porque, irmãos, Jesus conta comigo e com você para resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo olhou para Jesus e disse assim, olha, eu te darei os reinos desse mundo se prostrares e me adorares. Ele, não. O meu tempo vai chegar. O meu tempo vai chegar. Aleluia. Eu quero ler Apocalipse 11:15 antes de orar. Diz assim, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grande vozes, como dizia, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluias. Aleluias. Os reinos do mundo todo vai pertencer ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Querido Jesus, Senhor, nós estamos, ó Pai querido, vivendo dias estranhos, trabalhosos. Senhor, nós temos vivido dias, Senhor, ó Pai querido, tão complicados. Senhor, enfrentado grandes desafios desta era. Senhor, mas ainda estamos aqui, não porque acreditamos na nossa força, mas porque acreditamos na promessa da sua vinda. Senhor, o apóstolo Paulo disse que, ó Deus, não só ele receberia o galardão, mas todos quanto ama a sua vinda. Nós amamos a sua vinda, nós te esperamos, Jesus, mas nos ajuda a ganhar mais almas para o Senhor. Não deixa o que enfrentamos no meio do caminho mudar a nossa essência, mudar o que somos. Senhor, nós estamos aqui para resistir o diabo, porque ele fugirá de nós. Nós estamos aqui, Senhor, aguardando a gloriosa vinda do Senhor. Senhor, vai abençoando a cada um dos nossos amigos pastores, dando-lhe força, ânimo, que esta palavra console o coração deles, dizendo, o mesmo Senhor não é outro, ele descerá do céu. Aleluias. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, por ter nos chamado. Senhor, nos ajuda a fazer a tua obra, Senhor. Senhor, nos ajuda a chegar. Senhor, nos ajuda, Jesus. Aleluias. Senhor, me ajuda na Dinamarca, ajuda os nossos companheiros na Europa, aqui nos Estados Unidos. Tudo o que queremos, Senhor, não é ser melhor do que ninguém, é simplesmente ver o crescimento da Tua obra. Obrigado por fazer a gente participar desse processo. Obrigado, Jesus. Amém.